Nós conversamos agora com o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite. Muito boa noite a todos que nos acompanham no Oeste Sem Filtro, apesar das circunstâncias, porque acabei de vir do velório aí do Clesão e a situação não é nada boa por lá, como se poderia imaginar. Deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito desse ofício. O senhor é um dos signatários. Esse ofício é datado de hoje. Imagino que os senhores não tenham tido ainda uma resposta do ministro Alexandre de Moraes, mas pergunto se houve algum posicionamento e se vocês já têm algum plano B em mente, caso vocês não tenham uma resposta em relação a esse ofício, ou se a resposta que a resposta não seja satisfatória, o que vocês pretendem fazer a esse respeito? Começar a história do início, na verdade, eu fiquei muito chocado quando soube do quanto a situação já estava grave na semana passada, quando nós recebemos esse ofício da Associação dos Familiares das Vítimas, relatando que havia vários presos com comorbidades que ainda não tiveram a sua prisão relaxada, apesar do pedido do Ministério Público, e imediatamente solicitei à minha assessoria que preparasse, com base nesse ofício, nesse relatório da Associação dos Familiares de Vítimas, um ofício para a gente encaminhar ao Supremo com apoio de vários outros parlamentares, e ao mesmo tempo encaminhei esse documento por WhatsApp ainda na sexta-feira passada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitando que averiguasse as informações e que, por ser, não foi meu embasamento numa mensagem de WhatsApp que é muito curta, mas obviamente que por ser ele o presidente do Senado da República que averigua eventuais crimes de responsabilidade, inclusive do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros, que averiguasse a situação, e ele havia respondido por WhatsApp que veria o que fazer ou algo no sentido. Lamentavelmente, quando nós nos deparamos com a informação na segunda-feira de que houve já um óbito, a sensação foi ainda pior, a de que algo poderia ter sido evitado se há mais tempo tivesse havido uma solução para esse verdadeiro abuso que está acontecendo na Papuda, né? Então, há presos ali que desde o mês de agosto têm o seu pedido de relaxamento da prisão formulado pelo ministro do Supremo, aliás, pela PGR, e o ministro do Supremo Tribunal Federal nada fez até o momento. Além deste ofício que nós encaminhamos ao STF, o senador Rogério Marinho e nós aqui da oposição na Câmara, ou seja, a Câmara e o Senado, oficiaremos as mesas das duas casas para que cobrem do Supremo Tribunal Federal a atitude necessária, ou seja, dar prosseguimento, né, ao relaxamento da prisão, e além disso, já estamos com uma lista muito grande, eu não tenho o número atual, mas certamente mais de 50 deputados, eu não tenho o número de senadores, mas certamente também muitos senadores assinarão, um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, baseado na lei dos crimes de responsabilidade, onde a desídia é configurada como um crime de responsabilidade passível da perda do cargo. Perfeito, deputado. A gente vai abrir agora a rodada para as perguntas aqui dos nossos comentaristas. Adalberto Piotto faz a pergunta agora. Deputado, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Oeste Sem Filtro. O questionamento que eu lhe faço, o senhor tem acompanhado isso tanto quanto a população brasileira, é que o número de arbitrariedades, de irregularidades, de absurdos, de decisões do Supremo Tribunal Federal, que não bastassem todos os juristas que apontam esses absurdos, eles fazem questão que até alunos do primeiro ano de Direito são capazes de apontar uma série desses absurdos, mas nada disso avança, apesar do número só crescer. Agora nós temos uma coisa ainda mais grave, aliás, um fato extremamente grave. Nós temos, lamentavelmente, com todo respeito à família, mas nós temos um cadáver, nós temos uma pessoa que morreu e contra ela nada foi provado porque sequer foi julgado, então não julgado é só um acusado. E acusado não é condenado. Vamos lá, sabemos todo mundo. Aliás, como dizem os juristas, alunos do primeiro ano de Direito sabem disso, obviamente que os ministros do Supremo também sabem. Então, eu posso dizer claramente que um inocente, então, pode ter morrido. Ele não teve julgamento por um problema do próprio Supremo. Seja pelo lugar errado onde estava sendo julgado esse caso, que deveria estar na primeira instância, seja pela forma como foi tratado e, obviamente, todo o tempo que isso levou. Além, obviamente, da questão da PGR. O senhor acha que este fato, em que pese toda a gravidade, e mesmo com toda a sequência que tivemos de irregularidades e arbitrariedades, o senhor acha que agora haverá um avanço
digamos, republicano por parte do Senado em relação à responsabilidade que tem sobre excessos de ministros do Supremo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, o Senado está se debruçando agora sobre a PEC que limita, né, as decisões monocráticas. E, desculpe, em primeiro lugar, deveria ter lhe dado boa noite, satisfação estar de novo no ar com você, Piotr. Agora, assim como Augusto Nunes falou há pouco que se trata de um assassinato, eu vou ser muito claro. Alexandre de Moraes tem sido um criminoso em série. Criminoso em série. Isso baseado na lei de abuso de autoridade e também na lei dos crimes de responsabilidade dos, nesse caso, né, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos uma situação em que aquele que deveria estar cumprindo pena na cadeia, porque vários dos crimes já cometidos de abuso de autoridade por Alexandre de Moraes têm como pena a reclusão, está mantendo em cárcere pessoas que são réus primários, que não foram condenadas, contra as quais muitas vezes não há uma denúncia bem fundamentada, e esse foi o caso do Clezão, que além de ser uma morte, como bem você colocou, Piotr, mais do que isso, é um pai de família, réu primário, que trabalhava no dia 8 de janeiro antes de se dirigir aqui à área da Praça dos Três Poderes, no processo dele, que certamente o ministro não leu, porque ele não tem lido os processos, isso tem sido claro, não tem ouvido os advogados, e a OAB também não tem se manifestado sobre esse absurdo, né? Os advogados fazem defesa por vídeo, e 1 minuto depois do prazo final do upload já tem decisão no sistema, isso é um absurdo, né? Nós temos um pai de família com 2 filhas que estão agora chorando a sua morte, que tem uma esposa sem o abraço do seu marido, repito, trabalhador, que é filho de uma mãe que encontrei também há pouco no velório, eu não conhecia a família, que chora sobre o caixão de forma copiosa, e o pior de tudo, essa família vai ter que conviver daqui para frente com a realidade, ainda que completamente injusta, de o cidadão Clezão ter sido retirado do seu convívio para passar quase 1 ano na cadeia, sendo que não tinha uma condenação. Morreu na cadeia um cidadão que, pela lei brasileira, é honesto até que se prove ao contrário. A presunção de inocência precisa valer para todos. Então é algo de se indignar demais, demais. E eu quero ter uma conversa hoje ainda, eu até falei com a produção do programa que talvez a gente não ia conseguir fazer a conversa agora, porque mais cedo o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, me ligou, se colocou à disposição para nos receber, a mim e a um grupo de deputados e senadores. Estamos aguardando o horário dessa conversa, mas tem de ser hoje ainda, né? Eu quero dizer para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o que está acontecendo é que um pai de família faleceu em virtude de toda essa situação. E o Senado não pode permanecer omisso diante disso. O Supremo Tribunal Federal está cometendo abuso atrás de abuso contra cidadãos brasileiros que são vítimas de toda uma perseguição política inaceitável. E isso é algo que, puxa vida, se deixar alguém inerte, essa pessoa certamente não tem o menor coração.